Que jogão de bola, né? Olha, um jogo digno de decisão de vaga na Libertadores, um Internacional com o River Plate, e o Inter devolveu. Tinha tomado 2-1 na Argentina, fez 2-1 no Beira-Rio e decisão por pênaltis. Mas o jogo teve vários ingredientes importantes. Um deles que foi um jogo muito aberto. Os dois times procurando o ataque a todo momento. Não teve time esperando ninguém atrás da linha da bola. Tinha bola, partia para o campo do adversário. Isso que foi bacana no jogo. O preparo físico também foi uma questão importante, que os times correram muito. Teve muita intensidade o jogo foi muito intenso. Não teve, assim, grandes oportunidades de gol. Teve no primeiro tempo o chute do Valência, que o Armani pegou. O River Plate tentava chegar também, teve uma, duas situações ali que chegou na área, mas não conseguiu um arremate para ir no gol. O jogo bem disputado do meio de campo, mas com velocidade e intensidade. Dá para dizer que foi a melhor partida do Internacional no ano de 2023. A desconfiança toda do período do Mano Menezes, a desconfiança que existia ainda agora nessa chegada do Eduardo Cudê, porque não tinha conseguido vitórias. E eu mencionava aqui durante toda a semana o seguinte: o Eduardo Cudê tinha sido contratado tendo em vista o trabalho do Mano, que estava ineficiente, mas principalmente para criar um fato novo e ter uma situação de jogo nova e algumas peças, que foi o caso, para passar de fase na Libertadores. E o Inter conseguiu. E aí, né, tem que dar um mérito para a direção, porque se dá uma tragédia, digamos, e o Inter não classifica ontem, tudo vai na conta do Alessandro Barcelos. Porque mudou, porque fez isso. E não, agora respaldou o trabalho do treinador. E o treinador fez um time intenso e o time conseguiu. Abriu 2-0 no segundo tempo, mas antes, né, de abrir o 2-0, teve um lance que tu comentou, Fábio, a 35 do primeiro tempo, o Bustos pega a bola, passa, coloca na frente do adversário dentro da área e o Enzo Dias calça o jogador. Pô, é um pênalti que não precisa nem ir no VAR. O juiz pode marcar esse pênalti olhando pro lance, mas não deu o pênalti e o VAR ainda não ajudou. Disse, olha, o árbitro vai lá no... O Andrés Matonte, o uruguaio, vai lá no vídeo, dá uma olhadinha, que eu acho que foi pênalti. E aí ele não foi induzido ao erro pelo árbitro de vídeo. E esse árbitro de vídeo, só uma curiosidade, esse árbitro de vídeo que estava no jogo internacional ontem, foi o mesmo em 2018, Grêmio e River na Arena, onde o Borré fez um gol usando o braço e ele não mandou voltar. Então, outro erro, parece que tem uma coisa, né, com relação ao River Plate. Mas aí no segundo tempo, o Inter continuou pressionando e demorava para sair o gol, porque já era 20 do segundo tempo e 0-0 o jogo. E o Inter tinha que agredir o adversário e não correr riscos. O River até no segundo tempo jogou um pouco mais do que no primeiro no campo do Internacional, mas aí numa bola que veio na área, o Mercado faz 1-0 e ali já era decisão por pênaltis. Ali já tinha tido um alívio o torcedor do Inter, porque já estava garantido que seguiria, né, no jogo, buscando o segundo gol, mas já levaria a decisão para os pênaltis. E aí a 32, uma falta do Alan Patrick ali no bico da grande área, a bola desvia na barreira, 2-0 Inter. Parecia que o Inter classificaria direto, 2-0, tinha 20 minutos de jogo praticamente, mas parecia que conseguiria. Mas aí a 45 do segundo tempo, num escanteio, o River desconta, faz o 2-1 e aí a decisão vai para os pênaltis. Dá para dizer o seguinte, eu comentei aqui há 15 dias, mais um pouquinho até eu acho, que quando o Rocher foi contratado, vieram vários assuntos e perguntas e muitos depoimentos a respeito do John, o goleiro que vinha muito bem, por que o John sair do gol do Internacional e colocar o Rocher nesse momento seria uma injustiça com o goleiro. E eu me posicionei aqui dizendo o seguinte, o Inter não contrataria um goleiro de seleção uruguaia com 4 anos de contrato para deixar no banco de reservas para colocar um goleiro que não é seu, que teria que comprar no final do ano do Santos. E aí eu disse que o Rocher seria o titular antes do jogo contra o Bragantino. E ele foi, e para mim, ele foi o grande herói dessa classificação. Isso que ele não pegou pênalti, ele só bateu o último beijo, mas não por causa disso. Sabe por que ele foi o herói dessa classificação? Porque lá no Monumental de Nunes, ele fez 4 grandes defesas. E o Inter perdeu só por um gol de diferença. Poderia ter sido muito pior se não fosse o Rocher. Por isso que eu vejo ele como o grande nome dessa classificação. Bateu lá o 20º pênalti, que foi um 9-8, né?
E teve um lance também que a gente já viu aqui e foi contra o Internacional. Inter e América Mineiro na Copa do Brasil, decisão por pênaltis, o Depena pisa em falso ali na marca do pênalti, resbala na bola com o pé direito, chuta de pé esquerdo, não pode, 2 toques, manda voltar. E agora foi a favor do Inter. E agora foi a favor daquela. A marca do pênalti estava fora do lugar ali, a grama alta, bateu. O Solari, o mesmo jogador que fez os 2 gols lá em Buenos Aires, foi o que errou. Mas aí tinha a possibilidade do Depena dar a classificação. E aí me põe a bola na trave. Põe a bola na trave. E aí vai pros alternados. Aí mudou de lado, né? Cada marca do pênalti. Sim, disse que estava destruída. Né? Foi pro outro lado. Aí o jogador que fez o gol no tempo regulamentar errou e depois o Rocher deu a classificação internacional. A Márcia e o Enio ali do Faixa Azul estão nos ouvindo aqui. E nós vimos o jogo lá ontem com gremistas e colorados. E aí? Mas tava bacana. Não, mas é bom, o ambiente é super bacana. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Eu tava horrorizado, eu acho que eu peguei a mania do meu pai. O Internacional jogando pra trás, cara. Parece que os jogadores do Inter, eles têm medo de enfrentar o adversário com a bola pra frente. Inclusive bater lateral, tudo pra trás, Flávio Torino, assim como uma forma de tentar fazer o River vir pra frente pra abrir o jogo. Mas me dá eu fico nervoso com uma situação dessa aí. Não, mas assim, aqui tem lance no futebol e jogadas que tu tem que começar jogadas. Tu não pode todo momento colocar a bola na referência ou no ataque, porque o time tá todo postado atrás. Aí tu começa a jogada com o volante, com o zagueiro ou com o lateral, tu atrai o time adversário pra tu poder sair jogando. Isso aí é natural. Mas até ontem até foi menos, né? Porque o Internacional agrediu o adversário, jogou no campo dele. E teve uma situação de marcação também, que o Inter foi bem. Quando o River pegava a bola, e uma marcação por zona que a gente chama, tinha 3, 4 jogadores do Internacional mordendo. E da mesma forma o River Plate fazia assim também. Então por isso que foi um jogo intenso, E dá pra dizer o seguinte, o Inter foi merecedor. O desempenho do Inter mereceu a classificação. Por vezes tu não tem um desempenho bom, né, e tu vai lá até e vence o jogo. Mas ontem não. Ontem dá pra dizer que não teve a questão sorte, uma questão fora do contexto do jogo, porque o Inter foi competitivo, que não tinha sido ainda este ano, e consegue a classificação. Claro que é só uma passagem de fase, mas tu pensa o seguinte, Fábio, Globo do Rio Grande do Norte, América Mineiro, o Melgar e o Caxias, são 4 enfrentamentos que teve o Internacional em decisões de mata-mata e decisão por pênaltis que o Inter foi eliminado. E agora contra o grande River Plate, que era o favorito nessa decisão, e era realmente, até porque era favorito ainda no jogo de ontem, porque ganhou o primeiro jogo. E o Inter conseguiu reverter uma situação adversa, conseguiu abrir 2-0 com um bom futebol. E aí o que acontece com isso? Qual é a consequência? A consequência é a confiança no trabalho. Porque aquela questão de não saber como é que seria ou como é que vai ser o futuro do Eduardo Cudê em termos de desempenho do time, onde já mostrou que tem condição de ter um desempenho bom. E agora o que fica? Fica as quartas de final da Libertadores. E as quartas de final é contra o Bolívar, lá em La Paz, com 3.600 metros de altitude, eliminou o Atlético Paranaense. O Atlético foi lá, perdeu o jogo, 3-1. Veio o Bolívar aqui, perdeu 2-0. Pênalti, 5-4 pro Bolívar. Thiago Heleno errou o pênalti pro Atlético Paranaense. Na minha opinião, o River é o mais complicado. Não, sem dúvida. Não, e esse lado da chave, sabe como é que é esse lado da chave do Internacional? É o seguinte, Inter e Bolívar, e tem Argentino Júnior e Fluminense, que ontem o Fluminense passou 2-0, e tem o Flamengo e o Olímpia. O Flamengo ganhou o primeiro jogo 1-0, joga na quinta-feira lá no Defensores del Chaco contra o Olímpia para garantir a classificação. Aí nós podemos ter um Fla-Flu e um Inter e Bolívar. O Inter passando pelo Bolívar pega Flamengo ou Fluminense numa semifinal, numa eventual semifinal. Claro, tem que passar pelo Bolívar, né? Deixa eu fazer um elogio aqui ao Valência. E o pessoal disse que ele não bem apareceu muito, mas não, eu vou dizer pra ti, eu acho assim, ó, tá faltando chegar a bola nele. Foi a melhor partida mas se a bola chega naquele cara, esse cara pode surpreender positivamente o Internacional. Não, ele teve umas arrancadas pelo lado esquerdo, também pelo lado direito, ele jogou. Ele joga nos dois lados. Ele jogou nos dois lados e ele teve arremate no primeiro tempo, teve arremate no segundo e várias vezes... Ele decola, o cara decola, aquele tamanhão dele, ele é rápido. Sujeito, várias vezes ele teve vantagem contra a zaga do River Plate. Então, né, Fábio, teve um pênalti não marcado, teve um 2-0 até 45 do segundo tempo, 2-1 no final e um 9-8 nos pênaltis. Que o DP errou pro Inter, 2 jogadores erraram, o Solari e o que fez o gol,
O Rojas errou pro River Plate e o Inter tá classificado, festa do torcedor, e agora tem que esquecer Libertadores da América, até porque vai demorar um tempo para os jogos de quartas de final. As datas não foram divulgadas ainda, mas em princípio pode ser que seja em 30 de agosto o primeiro jogo e depois início de setembro o segundo. E aí o Inter tem que pensar agora, focar no Campeonato Brasileiro, porque tá lá atrás na tabela, tá em 12º com 24 pontos e pega o líder Botafogo no fim de semana no Engenhão. E aí precisa o Cudê também ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas vai com força o Internacional. Vai com agora, força, vai com confiança. Tudo que aconteceu, né? Dúvida. Fábio, para encerrar, vamos falar de Grêmio. O Grêmio se prepara para enfrentar o Fluminense, e um jogador que pode estrear no fim de semana contra o Fluminense na Arena, domingo, 4 da tarde, é o João Pedro, esse atacante, que eu não vejo assim para tirar o Soares do time, ou o Soares ser poupado, ele jogar. Eu acho que dá pro Renato testar o João Pedro junto com o Luis Soares. Porque o Renato tá tendo um problema. Ferreirinha joga ao lado ali, jogou contra o Vasco, não foi tão bem. O Cristaldo é o que vinha jogando nesse esquema com 3 zagueiros, o mais avançado ao lado do Soares. E agora o Renato tem opção. Acho que podia colocar o João Pedro ao lado do Soares e testar uma formação num 4-2-3-1, voltar a jogar com 2 zagueiros. Acho que é fundamental o Renato achar o esquema certo, não ficar variando a todo momento, porque enquanto o Vasco mesmo começou com 2 zagueiros, colocou 3 zagueiros. Por vezes começa com 3 zagueiros, coloca os 2 zagueiros. Acho que tinha que fixar, o Renato sempre jogou num esquema com 2 zagueiros, num 4-2-3-1. Acho que tinha que ser assim para todo o segundo turno da competição. Semana que vem o Grêmio tem um confronto que é dificílimo, né? Tem um 2-0 contra o Flamengo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. E o Renato tem que achar o time. Claro que não vai ser sempre a mesma escalação. É difícil acontecer isso, mas que tenha o sistema de jogo definido e a peça ali para jogar ao lado do Luis Soares. Pode ser o Bessossi, esse argentino também, que entrou, mas tem sem ritmo, tem adaptação, tem entrosamento, tem tudo mais, mas as peças tem. E o Grêmio tem que melhorar o desempenho desempenho não vem tão bem e agora precisa um confronto direto contra o Fluminense. O Grêmio com 30 pontos, o Fluminense com 31, o Grêmio o sexto, o Fluminense o terceiro, um confronto direto dentro da arena. E depois no segundo turno, esse jogo vai encerrar lá o campeonato no Maracanã. E precisa o Grêmio vencer dentro de casa e voltar, né, a fazer os 3 pontos.